Graça e paz, igreja. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui em uma quarta-feira doutrinária para juntos nos reunirmos ao redor da palavra de Deus e dela aprendermos um pouco mais. Irmãos, nós temos estudado a cada quarta-feira doutrinária o livro de Atos dos Apóstolos, expondo então ali passagem a passagem, às vezes um capítulo inteiro, outras vezes apenas alguns blocos de capítulos, mas Deus tem construído, então, essa mensagem nos nossos corações. E hoje, irmãos, veremos, então, o capítulo de número 12. E esse capítulo é quando, então, a carranca da perseguição se mostra mais presente mesmo ali na igreja primitiva. Mas também é nesse capítulo que encontramos o maior ponto de apoio em tempos de grande perseguição. E por que não dizer? Tempos de lutas, de tribulações, de aflições, de dores e de medos. Ou seja, é um ponto de apoio em todo e qualquer momento de grande aflição. Eu já adianto que a ideia aqui de maior ponto de apoio é uma ideia literal. É algo que parte do princípio da prática, daquilo que se pode fazer. É algo posto no meio da história, entre os acontecimentos, entre os eventos de maior destaque e dores. É no decorrer da lida que esse maior ponto de apoio se manifesta. Na linguagem que sempre apresento ali à nossa igreja, em alguns textos, quando estou expondo, há aqui nesse texto uma moldura presente em todo o capítulo. O versículo 1 até o versículo 5, na parte A, sendo a parte de cima, dessa moldura, e do versículo 18 até o versículo 25, sendo a parte de baixo, desta moldura, então formando um quadro. Na parte de cima, ou seja, dos versículos 1 até o versículo 5, na parte A, temos um momento extremamente triste e sofrível. Já no versículo 1, somos apresentados a um personagem, o rei Herodes. Este seria Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, e esse foi rei de Israel ali no período de 41 a 44 depois de Cristo. Ele foi educado na capital romana e ele nutria uma amizade com o imperador Calígula. Amizade essa, irmãos, que revela muito a sua índole e a sua perversidade. O próprio amigo Calígula lhe galardoou com o acréscimo da Judéia e da Samaria ao seu reino e domínios. E uma das políticas empregadas por ele foi tornar-se muito amigo dos judeus e ser zeloso em conquistar a sua simpatia. Por isso, a sua decisão estratégica, política e extremamente cruel, no versículo 1, diz que por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. ênfase aqui, irmãos, no mandou prender e para os maltratar. Meios de tortura começam a ser empregados contra os seguidores de Cristo. Certamente, irmãos, para tentar amedrontar a maioria e inibir a todos a não mais permanecer no cristianismo. E na sequência imediata, no versículo 2, mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tiago aqui, irmãos, um dos três mais próximos a Jesus. Uma observação, é que aqui ele bebe do cálice predito pelo Senhor, lá em Marcos capítulo 10, 38 e 39. Ali está escrito: mas Jesus lhes disse, tanto para Tiago como também para o seu irmão João, vocês não sabem o que estão pedindo? Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? E aí eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. A história da igreja vai descrever a morte de Tiago como sendo uma das mais cruéis. Ele teria sido cortado ao meio, por uma afiada espada. Certamente, irmãos, por mais afiada que uma espada seja,
não numa espadada apenas, que seria suficiente, mas certamente foi empregado com muita tortura ali ao corpo do Tiago. O versículo 3, na parte A, prova que era tudo mesmo uma motivação política, né? Ali está escrito que Herodes, né, vendo que isto agradava aos judeus, ele prosseguiu. E Herodes toma mais uma decisão: prender aquele que era o líder mais destacado daquela nova seita. Versículo 3, na parte B, mandando prender também Pedro, e eram ali, né, os dias dos pães sem fermento. O dia dos pães sem fermento, ou o dias dos pães asmos, era uma festa judaica que começava ali com a Páscoa e durava 8 dias. Pedro, ele é lançado na prisão, ele é mantido acorrentado, e 4 escoltas de 4 soldados cada uma, né, ou seja, 16 homens, certamente uma escolta ali para cada vigília da noite, né, são designados para tomarem conta daquele prisioneiro, né? O fim do versículo 4 declara que a intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, a prisão de Pedro, de fato, como a morte de Tiago e toda a perseguição ali à igreja, não seria nada mais do que um ato caprichoso e estratégico deste perverso rei. E assim, diz o versículo 5 na parte A, fechando a moldura de cima, né? Pedro estava guardado na prisão. Essa primeira parte mostra um momento de grande tribulação, um momento de grande perseguição. Um importante apóstolo havia sido morto, a igreja estava acuada, Pedro estava preso e certamente ele seria morto. Sendo um texto tão conhecido, irmãos, como esse, que é o capítulo 12, eu nem preciso aqui fazer muito suspense, né? Nós já partimos aqui para o que estou chamando de o maior ponto de apoio, que vai do versículo 5, na parte B, até o versículo 17, irmãos. Quando parecia que não se tinha mais o que se fazer, o diabo ali usando Herodes como seu instrumento real contra a igreja do Senhor, a igreja entristecida, a igreja enlutada, a igreja sofrida, sem muitas expectativas visíveis, Pedro estava preso e logo seria morto. Em Deus, né, em contrapartida ao diabo, né, que é infalível quando todo recurso humano falha, e na oração unida, ardente e definida, a igreja primitiva encontra, então, o maior ponto de apoio. O versículo 5, na parte B. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Foco aqui, irmãos, na palavra incessante. Esse termo descreve bem a vontade e o desejo de se inclinar a essa prática. Não apenas declaravam crer na oração, não apenas reconheciam precisar da oração, eles oravam, incessantemente eles oravam. E o que acontece? Acontece dessas coisas que só ocorrem na base da oração. E aí eu peço a você que guarde bem essa frase. Há coisas que só são movidas pelo poder da oração. E aqui, irmãos, eu nem ouso apenas contar a história, né, com minhas próprias palavras. É tão espetacular aquilo que acontece que nenhuma narração puramente humana seria compatível com a própria narração bíblica. Está escrito o quê? Do versículo 6 até o versículo 10. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que veio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. E então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez.
O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Foi tão espetacular, irmãos, que o próprio Pedro pensava se tratar de um sonho, até mesmo de uma visão. E só quando ele estava de fato ali fora da prisão, no versículo 11, é que então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. No versículo 12, vendo que estava livre, ou como diz o verso, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Esse, irmãos, seria o Marcos que escreveu o segundo evangelho, e que se tornaria um companheiro de viagem de Paulo, de Barnabé, que inclusive era o seu primo, e depois ele se tornaria ali discípulo de Pedro. E diz ali que na casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Diz a palavra que quando Pedro bateu ali na porta daquela casa, uma empregada da casa, chamada Rode, ouvindo a voz de Pedro, reconheceu e ficou muito alegre. Afinal, irmãos, todos estavam ali, naquela residência, intercedendo por ele, que estava preso e que em breve morreria. O texto diz que ela ficou tão alegre que nem o fez entrar. Ela se voltou rapidamente, dizendo a todos ali na casa que Pedro estava à porta. Mas os tempos, irmãos, eram tão difíceis, mas tão difíceis, que não acreditaram nela e ainda a chamaram de louca. Mas ela insistia em dizer que era verdade. Alguém, creio eu, só para não contrariar, chega a cogitar se não seria o anjo de Pedro, Ali no conceito popular judaico, havia um anjo guardião para cada indivíduo, Conforme Mateus 18:10, Hebreus 1:14. E o que acontecia enquanto eles discutiam ali com Rode, se Pedro estava ali ou não? Versículo 16, na parte A, diz que enquanto isso, Pedro continuava batendo. Daí, ouvindo, no versículo 16, da parte B, quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Certamente, irmãos, houve muita alegria, muito regozijo. Certamente devem ter chorado ali em ver o apóstolo, ele bem e também liberto, Depois de perderem Tiago de forma tão triste, Ainda perderem a Pedro seria demais para essa igreja. E melhor, quando Pedro lhes revela como se deu a sua cura miraculosa. O versículo 17, na parte A, diz que ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, porque certamente todos ficaram muito eufóricos, e Pedro, aliás, pedindo para que eles ficassem quietos, falassem baixo. Aí diz o texto que ele contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E Pedro, irmãos, sabendo que essa história iria gerar duas coisas. Primeiro, ânimo ali sobre a igreja que estava entristecida e abatida. E segundo, motivação para que buscassem e praticassem a oração. Sabendo disso, ele direciona no versículo 17, na parte B, e acrescentou: anunciem isto, contem essa história, testemunhem essa história a Tiago e aos irmãos. Tiago aqui, irmãos, ele é aquele meio-irmão de Jesus, O versículo 17, na parte C, certamente para a segurança de Pedro, finaliza dizendo que, e saindo, foi para outro lugar. Então, irmãos, esse segundo bloco, que fica no meio dos versos 5, na parte B, até o verso 17, forma a imagem do quadro, Temos a moldura de cima, um momento de grande tristeza, de grande sofrimento, de grande perseguição, de dor, de aflição. E temos agora a imagem do quadro, a imagem do meio,
é justamente este segundo bloco, o 5b até o versículo 17. E aqui nós temos o maior ponto de apoio, que seria a oração. A igreja estava sofrida, como nós vimos, a igreja ela orou e Deus ele agiu. Mas por que maior ponto de apoio? Porque eu disse, irmãos, lá no início, né, que isso estaria no meio do evento, justamente por causa da moldura de baixo, né, do versículo 18 até o versículo de número 25, né? Diz o texto, nessa sequência, que ao amanhecer e darem pelo sumiço de Pedro, e ainda mais sem nenhum sinal de arrombamento, nenhum guarda se apercebeu da sua fuga, houve ali naquela prisão um grande alvoroço. Quando Herodes o soube, ele interrogou os guardas responsáveis, né? E, inclusive, ele ordenou a pena de morte para todos eles. E o texto finaliza no versículo 19, que após esse vexame, Herodes ele desceu da Judéia para Cesareia e ele passou ali algum tempo. E a partir de então, a história ela muda, né? O jogo ele vira. Se na moldura de cima, Herodes ele é o poderoso, aquele que tudo pode, e a igreja é sofrida, perseguida, constrangida, né? Aqui, irmãos, nessa moldura de baixo, o disco ele muda de lado. Versículo 20 até o versículo de número 23. Ali está escrito que havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, está escrito no verso 23, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. E a igreja, nesse bloco de baixo, que começou essa história lá na moldura de cima, não é? Sobre grande perseguição, versículo 24 e 25. Entretanto, que palavra maravilhosa, não é? É um contraponto. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprindo a missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. E a partir de então, se terá então início a primeira viagem missionária. Então, irmãos, a história desse capítulo, ela começa terrivelmente triste, que é a moldura de cima, né? E a história, ela finaliza maravilhosamente bem, né? Que é a moldura de baixo. E qual é a diferença? E aí, irmãos, a diferença é o ponto de apoio. Quando a igreja, no meio do evento e do caos, se põe em oração. Eu disse lá acima, não é? Guarde essa frase: há coisas que só são movidas pelo poder da oração. Nem os irmãos em oração acreditaram quando a empregada, né, anunciou que Pedro estava à porta. Aliás, nem Pedro estava acreditando quando o anjo lhe encaminhou dentro ali da prisão. Pensou se tratar de um sonho, de uma visão. Só estando fora é que ele se deu conta. É como se Pedro, lá fora da prisão, ele: epa, eu fui liberto. E eu creio, irmãos, porque a igreja estava em oração. Há coisas que só são movidas pelo poder da oração. Quando nos pomos em oração, ocorrem coisas que só Deus não duvida.
Às vezes, nem a igreja acredita, o diabo duvida e ele nem espera, mas Deus persiste. Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Amém. Ele mesmo sabe do poder que ele mesmo empregou na oração. Bem, irmãos, diante desta exposição, que lições podemos aprender aqui? Aliás, aprender e empregar. Não apenas declarar que crê, não apenas reconhecer que precisamos, mas realmente fazer, incessantemente, realmente praticar. Em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de tribulações, de dores, incertezas, apostasias, de perdas, tempos de lágrimas, de choro, muito choro. Vivendo ali, irmãos, a moldura de cima, a moldura de sofrimento, de perseguição, de dor. Busquemos o maior ponto de apoio. Busquemos. Primeiro, irmãos, ore. Segundo, ore. Terceiro, ore. Em todo tempo, sem cessar, em toda situação, por toda situação. Em quarto, ore. Se derrame aos seus pés, clame pelo impossível. Em quinto lugar, ore. Que prisões sejam abertas, algemas caiam por terra. Em sexto lugar, ore. Aquele, como está escrito em Efésios 3:20, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em sétimo lugar, ore. Ore só. Ore no secreto. Ore com seu cônjuge. Ore em família. Oremos em igreja. Ore sentado. Ore andando. Ore deitado. Ore ajoelhado. Ore. Vamos nos unir em oração pela igreja. Você lembra? Há coisas que só são movidas pelo poder da oração. A oração é a lenha que alimenta o fogo do Espírito Santo, fogo que aquece a fornalha. Vamos nos unir em oração. Amém. E há algo, irmãos, que quase passa despercebido aqui nesse texto. Quando tudo ia mal, na primeira parte ali, na moldura de cima, você acha que estava mal para todos? Que toda a igreja primitiva se uniu com um só coração e um só empenho? O versículo 5 diz, irmãos, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Apenas parte da igreja, não toda a igreja. Muito menos o texto nos diz se a maioria ou a minoria, mas apenas uma parcela da igreja. Certa vez, o pregador e evangelista John Wesley, ele disse: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. E com 300 homens, Gideão venceu um grande exército. Ou seja, Deus não precisa de todos. Deus usa mesmo a poucos para que fique garantido que foi o seu agir. Inclusive, o que Deus disse, foi o que Deus disse a Gideão lá em Juízes, capítulo 7, versículo 2. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Se tivermos proporcionalmente aos 300 de Gideão e aos 100 de John Wesley, um número de ovelhas que entendam essa mensagem,
e se ponham em oração, buscando esse maior ponto de apoio, certamente viveremos os tempos da moldura de baixo. A palavra de Deus no nosso meio crescerá e se multiplicará. Mas alguém pode ainda perguntar: mas quantos, pastor? Quantos nós precisamos? A resposta: apenas parte da igreja será suficiente. Mas quem, pastor? Quem seriam esses? E a resposta: apenas os disponíveis. Há coisas que só são movidas pelo poder da oração. Que Deus nos ajude, irmãos, e que em Cristo Jesus esta palavra possa gerar algo. Levante homens e mulheres com o desejo de se porem de forma incessante em oração pela igreja do Senhor e por esses tempos que nós vivemos. Se isso não acontecer, irmãos, tudo será vão. Por quê? Porque este é o maior ponto de apoio. Imaginemos como em uma gangorra, estamos nós aqui passando por uma situação difícil. Há aqui a possibilidade de vivermos algo bom, irmãos. O que deve ser feito então, irmãos? Aqui um ponto de apoio no meio é a oração. Nós vamos incessantemente orar. E aí essa gangorra, ela vai, irmãos, virar. E viveremos tempos maravilhosos. O jogo vai virar, mas só por meio da oração. E por quê? Porque há coisas, se não tudo, que só são movidas pelo poder da oração. Oremos, irmãos. Pai, eu te oro de maneira direta, sucinta, clara e objetiva. Levanta, por meio da tua palavra e pelo teu Espírito Santo, homens e mulheres na igreja do Senhor, que se ponham de joelhos, dobrem os seus joelhos em oração incessante a ti, para que os tempos possam mudar, Senhor, pelo poder da oração, declarando assim que a glória sempre será tua. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.